vocês a que cliquem aqui embaixo no link do site Cartas Proféticas e lá vocês se depararão com um artigo que escrevi sobre este tema que trataremos aqui e que é um pouco mais detalhado, entra um pouco mais profundamente do que o que faremos agora aqui no nosso mergulho nas notícias. E compartilhem, por favor, mas quando compartilharem, não compartilhem o artigo inteiro, mas o link para que as pessoas acessem mais e mais também o nosso site Cartas Proféticas e o dinamizem. A notícia que nos levará a um mergulho grande nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, nasce do editorial do jornal O Globo deste 6 de dezembro. No jornal O Globo, a família Marinho, dona da Rede Globo, com suas televisões, TV aberta, Globo News e as várias televisões espalhadas pelo território nacional, as afiliadas, Jornal o Globo, Revista Época, internet, enfim, a Globo tem uma rede poderosíssima de comunicação nacional e internacional. Por isso ela domina a opinião pública. No editorial, a família Marinho tem por objetivo pressionar o presidente Lula a manter a situação da Petrobras do jeito como está. Isto é, de que os acionistas que dominam a Petrobras, que não é mais de domínio total e absoluto do Estado brasileiro, do povo brasileiro, mas de um punhado de acionistas que ganham em cima de ações imensas com a suba da gasolina, do álcool, do diesel, do gás, etc., que encarecem imensamente a nossa vida, mas que os enriquece muito mais ainda. Então a Globo, em defesa dos acionistas, pressiona o presidente Lula a não investir em refinarias e a manter a política que favorece o grande capital financeiro. A Globo, sem dúvida, agora já analisando esta notícia que emana desse editorial, o editorial que é uma tribuna usada para influenciar o pensamento burguês brasileiro, o empresariado nacional, Congresso Nacional, as outras mídias espalhadas pelo país que leem esse editorial e falam sem entender nada, mas falam para os ouvintes, para as TVs e tal. E isso se irradia muito mais do que nós conseguimos imaginar. Então, através dessa tribuna, a intenção é pressionar o governo que se forma agora, com a sua equipe de transição, principalmente na área econômica e especificamente na área de energia, a manter os lucros dos acionistas, dos ricos e poderosos que lá estão na Petrobras, graças ao golpe de 2016 que a Rede Globo ajudou a dar contra a presidenta Dilma, derrubando-a, e não só contra a presidenta Dilma, mas contra
a democracia, contra a Petrobras, do jeito como era organizada, e principalmente contra a Petrobras, contra o petróleo nosso, contra o pré-sal, e para garantir ainda mais os ganhos, a campanha que a Rede Globo fez em cima da grande mentira, do grande fetiche que imantou, enraiveceu multidões no país, chamada corrupção, para em nome disso inclusive aprisionar o ex-presidente Lula, para que em 2018 ele não se elegesse e trouxesse de volta a Petrobras a favor do povo brasileiro. Então agora ela se adianta e pressiona a transição para que mantenha tudo como está, porque afinal ela fez a campanha em favor da Lava Jato, ela fez a campanha em favor de Sérgio Moro, em favor de Deltan Dallagnol, esses moleques todos, esses porcos chauvinistas, todos golpistas sujos a serviço dos interesses internacionais. Agora é preciso manter todos esses privilégios, todos esses ganhos que os acionistas obtêm, que são os maiores pagos por uma empresa privada, já que a Petrobras está sendo privatizada, por uma empresa grande na área de energia, é a maior empresa, é a empresa que mais paga para os acionistas, em cima do nosso empobrecimento, da desigualdade que aumenta no país e tudo mais. E é isso que a Globo quer que continue assim. Agora, é preciso que nós nos demos conta de que a Globo é muito mais poderosa e já atuou de forma assombrosa contra todos nós do que a gente muitas vezes consegue imaginar, consegue medir. Você tem que parar para pensar. Me lembro que em 2016 eu dava aula com as salas de aula completamente lotadas, quando os alunos vinham com essa história de corrupção em sala de aula, levantavam inclusive para perturbar a sala de aula. Me lembro que num determinado grupo universitário aqui, eu era palestrante numa mesa, e quando na hora das perguntas me fizeram perguntas sobre a presidenta Dilma, sobre a crise que ocorria naquele momento, os alunos jogaram cadeiras, jogaram carteiras, saíram dando chutes nas portas, todos comandados pela Globo, cabeças feitas pela Globo. No outro lugar onde eu lecionava, eu dizia, mas meus queridos, vocês pensam da mesma maneira como a Globo, mas a gente não lê nada da Globo, a gente não vê televisão. Mas é aí que está, é interessante. Por isso que a gente precisa mergulhar um pouco mais para a gente se dar conta desse fenômeno. Eles não viam, e provavelmente, se fosse sincero, eles não viam, mas alguém via e passava para eles. Alguém da confiança deles participava dos grupos de WhatsApp, que naquela época começavam a se afirmar no país, e começava a formar opinião. Depois nas rodas, nas igrejas, em toda parte, as pessoas levavam adiante as deformações inoculadas pela Globo nas almas do povo brasileiro. Me lembro que eu ia de carro, quando podia enxergar bem, ia de carro por uma avenida aqui e vi um pobre trabalhador, provavelmente desempregado, vendendo panos de enxugar prato, de lavar prato, com uma plaquinha lá, contra a corrupção, contra Lula e contra Dilma. Eu parei o carro, atravessei de volta a avenida e perguntei, mas o senhor sabe o que o senhor está fazendo, meu amigo? Mas está todo mundo aí falando que Dilma e Lula são corruptos. Sim, mas o senhor tem alguma prova, o senhor tem alguma informação? Quem que lhe disse isso? Veio a Globo, que está por detrás, inclusive manipulando as pessoas mais humildes, as pessoas da área da produção, da área do trabalho,
ou que delas se afastaram, foram afastadas por causa da crise criada pelo próprio capital. Aqui, que acumula, depois que acumula bastante, não sabe o que fazer, desemprega em massa. Então, a Globo é tremendamente poderosa. E aí está ela. No meu artigo, que vocês lerão, eu escrevo que inclusive, a Globo agiu de forma poderosa nessas fases todas, desses fatos que eu descrevi para vocês, e agora ela começa a preparar a manipulação de Lula, quer influenciar na escolha dos ministros, discute na Globo News, discute nas suas TVs, traz os seus economistas, os seus intelectuais feitos à imagem e semelhança dela, para darem opinião, para falar e para convencer e informar a opinião pública. Então a Globo atua como um fantasma, mas sempre como um monstro para produzir frutos que enganam o povo brasileiro. Nós precisamos nos manter alertas. Nós precisamos aprender, guardar conosco as lições e aprendermos ainda mais com o que ocorreu em 2016, que não foi bom para o Brasil e foi promovido também pela Globo. Foi a Globo que ajudou a promover tudo que aconteceu em 2016, com o golpe que derrubou a presidenta Dilma, e ela alertou o que ocorreria depois que ela saísse do governo. E ocorreu um alto índice de desemprego, miséria, fome, pessoas morando na rua, o descalabro total. Ainda não se sabia nada sobre uma possível contaminação em massa, com problemas sanitários gravíssimos como os que nós vivemos, cuja situação se agravou na vida do nosso povo. Mas lá estava a Globo por trás de tudo, né? E como é um laboratório de novelas, de artes cênicas, a Globo sabe muito bem mentir, dar o tapa, esconder as mãos, fazer de conta que nada é com ela. Como, por exemplo, faz de conta que não gosta de Jair Bolsonaro. Faz de conta que não queria a eleição de Jair Bolsonaro. E pior que Jair Bolsonaro acreditou que ela não gostava dele. E passou a não gostar dela também, quando na verdade ela preferia Jair Bolsonaro, que era controlado por ela, porque controlava e controla Paulo Guedes, controla Jair Bolsonaro, controla aqueles que controlam Bolsonaro. Ela mantinha esse processo de manipulação sobre Bolsonaro, sim. Isto ela não conseguirá, provavelmente, com Lula, já vacinado, já experimentado, já testado, e já deu sinais de que não seguirá os ditames hipócritas, opressivos, cruéis e desumanos da Globo. Prova disso: todas as vezes que Lula se elegeu antes 2 vezes presidente da República, com Dilma se elegeu 2 vezes, ambos foram lá para a bancada do Jornal Nacional, logo após a eleição de cada um, dar entrevistas para William Bonner e para outra pessoa que o acompanhava na bancada. Essa vez Lula não foi. Lula não precisa ir à bancada do Jornal Nacional. Lula não precisa se submeter a questionamentos e pressões por parte da Globo. Então estejamos alertas. As pressões são grandes. Nós sabemos que elas são grandes. Nós sabemos que o capital é tirano. Nós sabemos que a vontade de lucrar, o desespero pelo lucro que se esvai é imenso. É assustador por parte dos mesmos capitalistas e burgueses que não mudaram nem as pessoas, não mudaram nem o jeito de serem tiranos, não mudaram nem o jeito de ser opressores, e não mudaram os lobbies e os mecanismos com que atuam sobre os governos populares. Estejamos atentos, mergulhemos de olhos abertos, usemos todos os equipamentos para ver as notícias, as suas conexões e por detrás delas
tudo o que a monstruosidade tirana do capital é capaz de fazer através da Globo. A Globo, que é mantida pelos bancos, os comerciais todos, a grande maioria é por parte de bancos. Prestemos atenção nisso, principalmente nos programas de maior audiência. Bancos, telefonia, cerveja, indústria e comércio de automóvel. Principalmente esses 4 setores. E depois vem o agronegócio, que joga lá dentro da Globo uma porção grande de reais, de bilhões de reais anualmente. E outros que contribuem todos do mercado. O povo não sustenta a Globo. Quem sustenta a Globo é o mercado, que é tirano, que é cruel, que é ditador, que é manipulador, usa de todos os meios e, em último caso, até da violência de uns contra os outros para acabar conosco. Então, eu digo no final do meu artigo que isto é mais um alerta para que nós, da classe trabalhadora, os organizados, os nossos sindicatos, nossas centrais sindicais, os nossos sindicatos de fábrica e de todos os segmentos, né? Médicos, professores que estão aí lutando contra a privatização, professores públicos, até mesmo a rede privada, garis, todos precisamos nos manter absolutamente alertas, porque a tirania mostra doçura com um punhal na outra mão, pronto a enfiar nas nossas gargantas e nos degolar. Esta é a verdade que nós precisamos encontrar nesse mergulho das notícias e compartilharmos com os outros para que nos mantenhamos alertas. Não há inocentes no capitalismo. Não há bons burgueses no capitalismo. Todos são tiranos, perigosos e monstruosos. Abraços proféticos e revolucionários.